Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas, o canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Capítulo 1 – A primeira semente. O ano é 1894. São Paulo ainda respira o ritmo lento da transição entre a monarquia recém-derrotada e a jovem república que tenta se erguer sobre ruas de terra, fábricas nascentes e um fluxo crescente de imigrantes europeus. É nesse cenário que os primeiros passos do futebol brasileiro são dados, passos tímidos, mas cheios de um magnetismo que ninguém ainda compreendia. A cidade fervilhava com estudantes, comerciantes, ferroviários e profissionais das colônias inglesa, alemã e italiana, cada um trazendo consigo seus hábitos, músicas, comidas e jogos. Entre esses jogos, um em especial começava a ganhar espaço nos gramados improvisados atrás das fábricas e dos clubes aristocráticos: o futebol. Ainda visto como um passatempo elegante, praticado por jovens de famílias ricas, ele desperta rapidamente a curiosidade de meninos que observam à distância a bola rara rolar sobre terrenos que mais pareciam campos de batata. É nesse caldo cultural que surgem figuras que hoje quase ninguém lembra. Uma delas é Joaquim Prado, um estudante paulistano que, ao lado de amigos ingleses, formou pequenos encontros esportivos nas imediações da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Prado é um dos grandes esquecidos da história. Atleta dedicado, organizador de partidas pioneiras e responsável por alguns dos primeiros registros escritos sobre o jogo no país. Foi ele quem organizou, em 1894, um dos primeiros jogos sem caráter festivo, um embrião do que futuramente seria um calendário competitivo. Esses encontros eram simples, mas carregavam uma energia misteriosa. Nos clubes de elite, como o Clube Atlético Paulistano, o futebol começava a dividir espaço com o remo e o cricket. Mas fora deles, nos bairros mistos onde operários portugueses conviviam com comerciantes espanhóis, algo ainda mais profundo acontecia: a paixão nascia. Capítulo 2 – Oscar Coques. O Rio de Janeiro, 1901. A então capital federal fervilhava em debates sobre modernização urbana. Bondes elétricos começavam a substituir os de tração animal. Avenidas largas surgiam em meio à derrubada de cortiços, e o futebol encontrava seu espaço entre a elite carioca. É nesse ambiente que Oscar Coques aparece como uma força essencial, não por seus dribles, mas por sua visão. Coques era um organizador nato, descendente de família inglesa, e apaixonado pelo futebol desde suas viagens à Europa. Quando retornou ao Brasil, trouxe consigo não somente bolas e regras, mas um espírito de competição que mudaria para sempre o jogo. Em 1901, ele organiza a primeira partida registrada entre clubes do Rio e de São Paulo, derrubando fronteiras regionais num país ainda fragmentado. Seus times eram formados por jovens da elite carioca, mas o impacto de suas iniciativas ultrapassou os muros aristocráticos. As partidas na praia do Russell atraíam curiosos de todas as partes da cidade: vendedores ambulantes, crianças de rua, trabalhadores portuários, todos fascinados pelo que viam. O futebol começava a escapar das mãos da elite, ganhando vida própria. Oscar Coques seria mais tarde um dos fundadores do Fluminense, clube que se tornaria um símbolo do futebol educado, tático e disciplinado. Mas sua grandeza está também no que não foi documentado: os inúmeros jogos que organizou, o diálogo com jogadores de outros estados e a semente do calendário nacional que suas ações plantaram. Capítulo 3 – Os clubes operários e Joaquim Prado. São Paulo, 1915. A cidade vibra como um motor recém-ligado. As chaminés das fábricas riscam o céu com fumaça densa. Os trilhos dos bondes cortam bairros inteiros e a massa operária cresce em ritmo frenético. Italianos, espanhóis, portugueses e brasileiros vindos do interior se misturam nas ruas estreitas, formando um mosaico humano que mudaria para sempre o futebol brasileiro. Até então, o esporte se concentrava nos clubes da elite,
restrito a gramados bem cuidados e salões sociais impecáveis. Mas a cidade estava mudando rápido demais para o futebol permanecer enclausurado. Nas margens do rio Tamanduateí, nos terrenos baldios da Moca, Ipiranga, Brás e Barra Funda, surgem pequenos campos improvisados. É nesse ambiente fértil que nasce o movimento mais transformador do futebol brasileiro, os clubes operários. O Esporte Clube Corinthians Paulista, fundado em 1910, já é símbolo dessa virada. Mas ele não está sozinho. Germânia, Espanha, Lusitano, Antártica, Internacional da Moca e dezenas de outros clubes pequenos compõem um universo vibrante, competitivo e profundamente popular. Joaquim Prado ressurge aqui como figura essencial como articulador. Conhece as regras, os métodos de organização e o contato com clubes de elite. Ajuda a organizar ligas menores, apoia times que não tinham recursos e escreve artigos em pequenos jornais defendendo a expansão do esporte para além dos salões aristocráticos. Nessa década, surgem craques e atacantes de fábrica treinados após longas jornadas de trabalho. Zagueiros de origem humilde, meio-campistas que improvisavam dribles inspirados mais pela dança das ruas do que pelos manuais britânicos. A cidade inteira parecia pulsar no mesmo compasso, o futebol finalmente pertencendo ao povo. A imprensa da época dedicam colunas às rivalidades dos bairros. Partidas da várzea atraem centenas de torcedores. O futebol era o espelho da metrópole e Joaquim Prado. Capítulo 4. A Revolução da Elegância, Friedenreich. Brasil, década de 1920. O país atravessa uma fase de contrastes profundos. Enquanto cidades como São Paulo e Rio de Janeiro crescem em ritmo intenso, fábricas se multiplicam e novas estradas começam a ligar regiões distantes, o futebol já não é uma curiosidade importada. Ele se torna parte do cotidiano, presente nos campos de várzea, nos clubes sociais, nas festas de bairro e até nos debates de jornais. É nesse cenário que surge Arthur Friedenreich, o homem que moldou a primeira grande linguagem do futebol brasileiro. Filho de imigrante alemão com mãe brasileira afrodescendente, Arthur garantiu algo raro para seu tempo: circulava entre mundos distintos. Com físico leve, passos silenciosos e um senso de espaço quase instintivo, ele incorporava uma elegância que destoava dos modelos ingleses da época. Seus movimentos eram curvas, pequenas hesitações, mudanças repentinas de ritmo, como alguém que dançava sem música aparente. Foi nele que o Brasil encontrou a primeira forma clara daquilo que mais tarde chamariam de estilo nacional. A imprensa da época descrevia Friedenreich como um jogador capaz de decidir campeonatos inteiros com gestos mínimos e sobrevive a certeza de que Arthur marcou mais de 1000 gols. Embora os números variem de fonte para fonte, todas concordam que ele foi incomparável. Por trás desse brilho ainda existiam muitos clubes que tinham barreiras explícitas contra jogadores negros ou mestiços, e Friedenreich precisou enfrentar essas estruturas diariamente. Em alguns torneios, raspava os cabelos e usava pós para clarear a pele, para poder jogar. O talento de Friedenreich não era somente futebolístico, era um empurrão silencioso contra muros sociais. Seus dribles curtos, arrancadas diagonais e finalizações inesperadas influenciaram tanto jogadores de várzea quanto treinadores de clubes grandes e assim Friedenreich se tornou o primeiro grande craque nacional. Capítulo 5. Os mestres regionais esquecidos. Brasil, primeiras décadas do século XX. Enquanto Rio e São Paulo atraem holofotes, outras regiões formam craques que o tempo quase apagou. No Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, dois polos industriais em crescimento, o futebol se mistura à rotina de ferroviários, metalúrgicos, funcionários públicos e jovens estudantes que encontravam nos clubes sociais uma forma de construir identidade. Em Porto Alegre, a rivalidade já fervia desde cedo. Clubes como o Grêmio e Internacional surgiam com histórias distintas, mas ambos formavam jogadores excepcionais. Entre esses pioneiros estava Adão Araújo, um atacante veloz e preciso,
considerado por historiadores regionais como um dos principais talentos esquecidos do início do século XX. Adão tinha um estilo direto, mas com cortes curtos que confundiam defensores. Era conhecido por decidir partidas no campo da Baixada com arrancadas que misturavam força e técnica. Belo Horizonte vivia algo semelhante. A capital mineira, planejada e moderna, reunia jovens que vinham de cidades menores para estudar ou trabalhar. Ali surgiram jogadores como Orlando Fantoni, que brilhou no Atlético Mineiro antes de levar o talento brasileiro à Europa. Orlando tinha refinamento nos passes e senso de posicionamento que antecipava tendências modernas. Outro nome mineiro quase esquecido é o de Mário Tito, meio-campista habilidoso que dominava o ritmo das partidas. Era conhecido por conduzir a bola com a mesma serenidade com que organizava a vida, sem pressa, mas com firmeza. A torcida local o via como um maestro silencioso. Esses craques regionais não tinham alcance nacional porque o Brasil ainda era desconectado. Estradas ruins, pouca cobertura da imprensa e rivalidades estaduais mantinham talentos isolados. Mas nos gramados de terra vermelha gaúcha e nas tardes ensolaradas de Minas, esses jogadores moldaram bases do futebol que encantaria mais tarde o mundo. Capítulo 6. Mizoguchi e a geração perdida. Fim da década de 1930. O Brasil vive a tensão entre modernização acelerada e instabilidade política. O rádio se espalha pelo país, e a Copa de 1938 na França faz o Brasil ser reconhecido internacionalmente. No entanto, revelou-se um contraste doloroso. Muitos dos grandes jogadores da época não tiveram suas histórias registradas com a atenção merecida. Entre eles surge José Maria Rodrigues, apelidado Mizoguchi brasileiro. O apelido surgiu pela sua capacidade de driblar em espaços curtos, com movimentos que lembravam artesãos japoneses conhecidos pela precisão milimétrica. José Maria jogava como ponta ou meia, deslocando-se entre as linhas do campo. Pequeno no porte físico, grande no domínio da bola, ele criava jogadas com gestos quase invisíveis. Os defensores diziam ser impossível prever seu próximo passo. José Maria atuou principalmente em clubes de menor projeção, explicando parte de seu anonimato. Porém, torcedores mais antigos contam que ele foi um dos responsáveis por popularizar movimentos que décadas depois seriam associados a craques consagrados. A geração de José Maria foi marcada pela Segunda Guerra Mundial, e muitos talentos não tiveram a oportunidade de ganhar projeção. Clubes fechavam, campeonatos eram interrompidos e carreiras inteiras se perderam. Ainda assim, nos relatos que sobreviveram, José Maria e seus contemporâneos representam um capítulo decisivo. Eles foram a ponte entre o futebol romântico das primeiras décadas e o jogo mais organizado que surgiria nos anos 1940. São jogadores que ajudaram a consolidar um estilo brasileiro, criativo, técnico, corajoso e adaptado à realidade dos campos imperfeitos. A geração perdida não desapareceu por falta de talento, mas por falta de documentos. Porém, cada história resgatada ilumina uma época inteira. São os alicerces silenciosos de um país que aprenderia, através do futebol, a se enxergar de outra forma. Capítulo 7. Os esquecidos do nosso futebol. O Brasil do início do século XX não sabia, mas caminhava para criar um dos maiores patrimônios culturais da humanidade, o futebol brasileiro. Porém, esse nascimento não foi obra de um único herói, nem de uma linha evolutiva limpa. Ele surgiu de uma multidão de nomes dispersos, regiões desconectadas, campos improvisados, talentos anônimos e histórias que quase desapareceram no vento. Quando revisitamos figuras como Joaquim Prado, Oscar Coques, Friedenreich, Adão Araújo, Orlando Fantoni, Mário Tito e José Maria Rodrigues, estamos não apenas recuperando personagens esquecidos, estamos reconstruindo o mapa emocional de um país que aprendeu a se ver através da bola. Cada um deles carregou consigo uma parte do que o Brasil viria a chamar de estilo. A elegância híbrida, a improvisação dançante,
A criatividade diante da adversidade, a coragem para desafiar regras sociais e o instinto coletivo que transforma o jogo em narrativa. Esse legado não nasceu em palácios nem em escolas militares. Ele nasceu na terra batida, nos gramados amadores, nos bairros, nos trilhos, nos portos, nas fábricas, nos becos onde crianças corriam atrás de qualquer objeto que lembrasse uma bola. Nasceu também nos salões da elite, onde o esporte encontrou suas primeiras estruturas formais. O futebol brasileiro é filho de dois mundos, e de todos os mundos entre eles. A conclusão é simples e grandiosa: o Brasil não criou o futebol, o Brasil reinventou o futebol. E o fez graças a centenas de pioneiros cuja glória nunca chegou aos jornais, mas que, juntos, formaram a espinha dorsal do jogo que encantaria o planeta. Este é o tributo a eles, aos nomes preservados, aos perdidos e aos que ainda aguardam ser descobertos. Porque sem esses jogadores esquecidos, não existiria a memória, a arte, nem a mística que hoje chamamos de futebol brasileiro. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.